Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método 1000 com a professora Carla Kurz. E hoje nós vamos conversar sobre um eixo temático muito importante que está aí, né, nas mídias, em todos os jornais e que por isso pode tornar-se tema de redação na sua prova. Nós vamos falar do eixo temático meio ambiente e o tema será agrotóxicos, tá? Aí, inclusive, atendendo o pedido de muitos alunos que falou, professora, eu preciso aprender mais sobre meio ambiente para poder escrever alguma redação sobre isso, tá? Por quê? A redação normalmente conta com uma posição de destaque em qualquer concurso que representa, inclusive, grande parte da nota final, né? Então, assim, a galera que quer efetivamente se apresentar, né, como uma pessoa concursada, ela necessariamente precisa fazer uma redação que aprova, porque a redação tem feito toda a diferença na aprovação, tá? E isso acontece, então, em concursos, acontece nos vestibulares e tudo mais, tá? E um truque muito simples que faz diversos candidatos somarem pontos é entender quais são as particularidades, quais são as principais argumentações desse eixo temático e que vai fazer, então, você conseguir discorrer sobre qualquer tema dentro do eixo temático meio ambiente, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre isso, né? E nós vamos começar a conversar sobre os agrotóxicos e para que eles servem, porque você precisa ter repertório sociocultural, você precisa conhecer o tema. Então, vamos lá? Olha só, nós temos aqui, né, o que são agrotóxicos e para que eles servem. Então, olha lá. Os agrotóxicos são compostos e substâncias químicas destinados para o controle e prevenção direta ou indireta de patógenos de plantas, tá? Então, esse tipo de substância atua na alteração da composição das plantas com o propósito de preservá-las. Aí você vai falar assim, legal, né, Carla? Pois é. Porém, apesar dessa intenção, os agrotóxicos têm sido motivo de amplo debate por conta dos seus aspectos prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde dos seres humanos, principalmente com a flexibilização do uso dessas substâncias. E por conta dessa polemização é que pode se tornar um tema de redação. Aí você vai falar, mas Carla, quais são os tipos de agrotóxicos? Eu vou te explicar, caso você queira citar na sua redação. É bom fazer uma citação, mostrar que você conhece do assunto. Então, assim, os agrotóxicos, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de praga que eles têm o objetivo de combater. Então, são eles, olha lá, de olho na tela. Nós temos lá os herbicidas, né, que combate as ervas daninhas, né, os inseticidas, que combate os insetos, os fungicidas, que combate os fungos, os desfoliantes, que são as folhas indesejadas, os fumigantes, que são as bactérias no solo, e os raticidas, que combate aí os roedores. Né? Você vai falar, mas Carla, certo, mas como que eles funcionam? Né? Como que funciona isso? Se você tiver que explicar na sua prova, você vai dizer o seguinte, ó, os agrotóxicos são combos de substâncias químicas com um alvo específico, controlar determinada potencial de praga, né? Uma praga ali em potencial. Então, você não precisa decorar essa tabelinha. Eu coloquei aqui para você se habituar com o nome. Mas lá na sua prova, você só vai levar esse conceito aqui, né? Que são substâncias químicas que querem controlar uma praga ou o potencial de uma praga se instalar ali. E eles podem ser distribuídos na plantação de forma manual ou por meio de máquinas. E hoje em dia esse processo está cada vez mais mecanizado e cada vez mais tecnológico. Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, nós já usamos aviões coordenados via satélites, por exemplo, né, para aí distribuir essas substâncias. Então, assim, na sua prova, você pode defender o lado positivo, você pode defender o lado negativo, afinal de contas, numa redação argumentativa, você precisa formular uma tese. Nessa tese, você precisa colocar o seu ponto de vista, né, sobre o tema trabalhado, sobre o tema que a banca exigiu de você. Então, como o agrotóxico ele tem argumentos contra e argumentos a favor, você vai dissertar naquilo que você tem maior facilidade, né? Então, vamos lá, eu vou mostrar para você o lado positivo, o lado negativo, para que você escolha, então, qual dos lados você vai defender no dia da sua prova.
tá? Então, assim, é positivo, pode colocar lá, né? Que é positivo o uso de agrotóxico, porque facilita o processo de distribuição de agrotóxicos em larga escala, né? E, consequentemente, reduz os custos, certo? Agora, se você quer colocar de um lado negativo, você pode dizer que, por outro lado, né, ele pode nos fazer pensar sobre a toxicidade desses elementos para a nossa saúde, né, que não podem nem mesmo serem distribuídos por pessoa. Mas eu falo assim, mas Carla, isso não tem um controle, não tem alguém, né, que um órgão do governo que vê o que é prejudicial, como que é liberado isso? Então, eu vou te mostrar aqui quem é que aprova os agrotóxicos, né? Então, para serem liberados para uso, os agrotóxicos precisam ser aprovados por 3 órgãos. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, que analisa os riscos da saúde, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que você conhece por IBAMA, que analisa os perigos ambientais, e o Ministério da Agricultura, que analisa a eficácia para matar pragas e doenças no campo. Então, nós temos aqui 3 órgãos, né, responsáveis para fazer essa análise. Mas aí você fala, certo, Carla, mas e se a minha prova, a minha redação, pedir que eu disserte sobre os agrotóxicos, mas mostrando como que os agrotóxicos nos afetam? Daí você vai dizer assim, você vai escrever assim, né, que a utilização das sementes transgênicas e selecionadas geneticamente faz com que exista a necessidade de utilizar uma maior quantidade de agrotóxicos, já que elas são resistentes a certas substâncias. Porém, tá? Muitos desses agrotóxicos são evaporados junto com a água e caem junto à chuva em outras plantações. Tá? Por isso, até mesmo as plantações orgânicas e familiares podem sim ser afetadas. Então, o excesso de agrotóxicos também cria uma saturação no solo, né? O que faz com que as plantas absorvam muita água e poucos nutrientes. Então, por um lado, isso acaba gerando aqueles frutos grandes, né? Aqueles fruto bonito, sabe aqueles morango, assim, que você fala assim, nossa, que morango, né? É aquelas frutas que a gente vê no mercado, né? Daí você olha aquela plantação que a sua avó tem de moranguinho, sai os moranguinhos desse tamanho, metade comeu o bicho, não é? Aí você fala assim, moça, qual é o segredo? Né? O segredo é isso. Né? Então, sim, faz frutos grandes e bonitos, mas por outro lado, isso diminui o sabor, muitas vezes, e o valor nutricional desses frutos, certo? Aí, muitas das redações pedem, né, aí que existe uma solução, né, uma solução para esse problema. Então, o que você poderia colocar? Qual que é a saída para isso, né? Porque as pragas são agentes que identificam problemas nas plantações que precisam ser resolvidos. Então, nesse sentido, os agrotóxicos servem como um remédio, atuando no problema e não em sua causa. Então, se o solo está saudável e, consequentemente, né, a planta vai melhorar a sua imunidade e nós não teremos problemas com pragas e também não precisaremos usar agrotóxicos. Por isso, nós podemos ter um processo de agricultura mais diverso, realizado em pequena escala, né, espelhado naqueles processos da própria natureza. Certo? Você pode colocar isso. É uma solução. Ah, mas professora, eu não sei se isso é implementável assim, então. Não, é uma coisa difícil, mas é possível de implementar sim. Tá? Você pode dizer, você termina, coloca na sua conclusão da redação que assim, fazendo isso, nós estaremos quebrando o ciclo, né? Solo pobre, planta doente, pragas, agrotóxicos e tornando todo o processo muito mais saudável. Certo, Carla, mas eu queria defender pontos positivos. O que mais que eu posso colocar? Então, assim, o que você vai contextualizar se você se posicionar positivamente com relação ao uso de transgênicos? Tá? Então, assim, você vai dizer, o contexto você vai colocar a Revolução Verde. Lembra da Revolução Verde, aquelas aulas de geografia que você teve na escola? Então, nesse período, se você não lembra, eu vou recordar você aqui, houve um processo intensivo de industrialização e mecanização nos processos de agricultura. Então, com um amplo investimento de tecnologias, criou-se um modelo de agricultura extensiva e desgastante para o solo. Né? Sendo assim, o sistema econômico é bastante ancorado na produção de alimentos, principalmente aqui no Brasil. Então, nesse cenário criado pela Revolução Verde, os agrotóxicos contribuem para a produção em larga escala, né? Já que o controle de pragas aumenta a produtividade agrícola e também por serem produzidos em grande quantidade e de forma mais industrializada,
esses alimentos geralmente são mais baratos. Então, aquela questão da fome, né? Aquela questão, a comida tem que estar ao acesso de todos. Então, você poderia se posicionar na sua redação positivamente com relação aos agrotóxicos, por isso, porque ele vai baratear o preço desses alimentos para o consumidor final, certo? Bom, agora, mas professor, eu preciso aprender como que argumenta efetivamente. E como que eu vou fazer isso lá no dia da minha redação? Então, assim, esse assunto é um assunto em alta, né? Então, por isso, os agrotóxicos são um possível tema de redação em provas de seleção. E na maioria dos concursos vestibulares e concursos, de uma forma geral, é exigido um texto dissertativo argumentativo. A maior parte das bancas do Brasil, né? Lembrando você que esse modelo de redação é aquele que você tem que defender suas ideias por meio de argumentos baseados em dados. E é por isso que o método Mil está aqui, né? Eu vou fornecendo para você argumentos, eu vou fornecendo para você dados, para que você possa desenvolver a sua redação. Então, para você se preparar, né, para a sua redação, o método Mil reuniu agora os principais argumentos prós e contra os agrotóxicos. Então, as nomeações também podem ser usadas ao seu favor, certo? Então, os contrários, né, utilizam o nome de agrotóxicos, né? E os favoráveis usam, né, o termo defensivo agrícola. Então, aqui você já tem um termo que é interessante você aprender. Se você quer se posicionar positivamente aos agrotóxicos, você utilizará o termo defensivo agrícola. Se você vai se posicionar negativamente, pode usar o agrotóxico, vai ficar mais, né, ali mais condizente com o discurso daqueles que são negativos, certo? Bom, vamos lá então para o aspecto contra ao alto consumo de agrotóxicos no Brasil. Então, olha só o que você pode dizer contra, que desde 2008 o Brasil lidera o mercado mundial de agrotóxicos e é campeão do consumo desses produtos no mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, o brasileiro consome cerca de 7,6 litros de agrotóxico por ano em números brutos, incluindo plantações que não dão origem a alimentos. Então, você pode usar isso aí, que o Brasil é um dos principais consumidores de agrotóxicos, etc. Mas se você quiser colocar positivamente, você pode dizer o seguinte, ó. O uso de defensivos agrícolas no Brasil é alto porque o país é um grande produtor, considerado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, né, que é a FAO, como o terceiro maior exportador agrícola do mundo, responsável por 5,7% da produção agrícola mundial. Por conta do clima tropical, o país pode produzir mais safras por ano. E, além disso, ao dividir o total de defensivos agrícolas consumidos pela quantidade de hectares de área plantada, o Brasil fica em sétimo lugar. Enquanto o Brasil gasta 137 dólares em defensivos agrícolas por hectare, o Japão, em primeiro no ranking, consome mais de 1.100 dólares por área cultivada. Então, são alguns dados que você pode inserir na sua redação. Mas se a sua redação trabalhar com o termo agrotóxico e riscos à saúde, e você quiser se posicionar contra, né, o uso de agrotóxicos, você vai dizer o seguinte, que a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, né, da ONU, divulgou em 2018 que os agrotóxicos e outras substâncias químicas matam 193 mil pessoas no mundo por ano. A ONU também afirma que os agrotóxicos estão relacionados com doenças como arritmias cardíacas, lesões renais, câncer, alergias respiratórias, doença de Parkinson, fibrose pulmonar, entre outras. Então, no Brasil, estudos da Chapada do Apodi, Ceará e na Universidade Federal do Mato Grosso já mostram consequências negativas dos agrotóxicos para a saúde humana. Tá vendo o método Mil aí fornecendo para você argumentos dependentes da sua posição. Agora, se você for pró, né, ali se você tiver que falar não, tem que usar agrotóxico e a discussão for risco à saúde, você vai dizer que antes de serem comercializados, os defensivos agrícolas passam por testes em laboratório e os que apresentam riscos à saúde, como a possibilidade de câncer, malformação dos fetos, alterações do DNA ou hormonais, são proibidos pela legislação atual. Segundo dados do Programa de Análise de Resíduos Agrotóxicos em Alimentos, da Anvisa, de 2013 a 2015, 98,89% das amostras não foram identificadas em situações de potencial risco agudo e 80% das amostras foram satisfatórias, sem resíduos irregulares. Certo? Bom, mas se a sua redação trouxer um tema sobre agrotóxicos, mas falar sobre o risco da intoxicação, o que você vai argumentar contra isso?
vai dizer que, de acordo com o Relatório Nacional de Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxico, publicado em 2018, foram notificados mais de 84 mil casos de intoxicação por agrotóxico entre 2007 e 2015 em unidades de saúde da rede pública e privada. Além disso, nesse período, essas intoxicações cresceram 139% por conta do aumento da comercialização de agrotóxicos e melhoria na atuação da vigilância e assistência à saúde. Tá bom? Agora, se você for pró, né? Se você falar, olha, eu continuo defendendo o uso agrícola, né, o uso de defensivos agrícolas, mesmo com essa questão do risco da intoxicação. Você vai dizer assim, ó. Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológicas, do Ministério da Saúde, o total de 42 mil casos de intoxicação humana em 2013, somente 4,23% eram defensivos agrícolas. Além disso, metade desses dados foram tentativas de suicídio, ou seja, não aconteceram no campo. Falta do uso ou manuseio incorreto de equipamentos de proteção e utilização indevida dos defensivos, ou seja, o problema não é o agrotóxico em si, o problema é aquela pecinha que fica atrás. Agora, se a sua redação levar a discussão mais para o campo ambiental, né? Falar sobre o uso de agrotóxicos, mas levar mais para o campo ambiental, né? Os riscos à natureza, se você se posicionar contra, você pode dizer que, além da contaminação dos alimentos, do solo e das águas, o uso de agrotóxicos altera um processo natural e pode empobrecer o solo, fazendo com que se expandam áreas cultivadas e se desmate mais. Além disso, boa parte das sementes disponíveis no mercado são modificadas e já dependentes de agrotóxicos, fazendo com que os agricultores dependam desses químicos em suas plantações. Mas você fala calma, porque tem uma saída para isso, tá? Então, o que você pode dizer se você for pró o uso de agrotóxicos e se a discussão for relacionada ao meio ambiente? Você vai dizer que os produtores agrícolas precisam usar defensivos agrícolas para garantir o crescimento das plantações e a produtividade das colheitas. De acordo com o livro Defesa Vegetal, Fundamentos, Ferramentas, Políticas e Perspectivas, as perdas por doenças e pragas podem chegar a 55 bilhões por ano. Então, ao garantir a produtividade, os defensivos permitem que se produza mais com espaço e tempo menores, evitando o mais desmatamento, assim, né? Mais desmatamento, certo? Então, essa é né, a parte de argumento contra e a favor do uso de agrotóxicos em vários campos que a sua redação pode trazer para você dentro do grande eixo temático meio ambiente, tá? Então, na prática, como que você vai começar a sua redação, né? Lá na introdução, você vai falar da Revolução Verde, né, que eu já expliquei para você na aula. Lembre-se que a Revolução Verde aconteceu no século XX. Foi ela que a grande responsável por introduzir essas técnicas inovadoras de produção no campo, como a transgenia de alimentos, o uso de agrotóxico, né? Então, assim, num primeiro momento, quando você pensa no agrotóxico, você pode colocar na sua redação que foram positivas, né, o uso dele, porque aumentou a produtividade agrícola, mas você já pode também mostrar o outro lado, se você quiser trabalhar com os dois lados, né? Você também pode falar, olha, por outro lado, né, ou entretanto, o uso de agrotóxico, o impacto ambiental deles, o uso desregulado desse agrotóxico, acabou fazendo com que o seu uso gere riscos à saúde humana, pois sendo necessário instituir políticas, e por isso é necessário instituir políticas talvez mais rígidas da liberação de novos agrotóxicos, enfim, a fim de preservar os ambientes, né, os processos que envolvem a cadeia produtiva da agricultura, ou então você usar algum dos argumentos que são a favor, né? Você pode utilizar, mas o importante é que você já se posicione ali na introdução. Usa a Revolução Verde e já se posicione, né? Então, uma questão que você pode ressaltar é que o uso dos insumos tóxicos gera, se você se posicionar contra, né, um grave desequilíbrio ecológico, coloca em risco o bem-estar da população, do meio ambiente e tudo mais, né, e outros seres vivos também. Então, a contaminação também você pode colocar, né, que ela pode ocorrer por meio do contato direto, né, sujeito a agricultores responsáveis por aplicar o veneno, os trabalhadores do campo, né, ali e tudo, e a segunda por meio do indireto, somos nós, no caso, né, somos os consumidores. E ali você pode colocar, inclusive, né, os dados da Organização Mundial da Saúde, que eu citei ao longo da aula, falando, né, que
existe aí estudos que falam que o uso de agrotóxicos pode gerar câncer, Parkinson, entre outras doenças, cita lá umas 2, 3 doenças, tá ótimo, né? Sem contar com o desequilíbrio da fauna e da flora que ocorre aí, tá? Então, essa problemática que ocorre também, né, que você pode levantar é a problemática do aparecimento de pragas, né, mais resistentes, imunes aos agrotóxicos. Então, você pode também colocar aí. Pode também falar ali na questão da liberação dos novos agroquímicos que foram incluídos, né, no Brasil. Aí você faz uma rápida pesquisa aí, né, perto da sua prova, quais são os agroquímicos que foram liberados no ano da sua prova. Então, uma citação interessante também que você pode colocar, né? Então, em síntese, né, para terminar a sua redação, você pode dizer que para evitar os impactos na saúde humana e no meio ambiente, né, é preciso que o Ministério da Agricultura, que é o responsável por isso, né, proíba ou regulamente de uma forma diferente, enfim, né, o uso de insumos tóxicos que são classificados de alto risco, né, que não sejam extremamente essenciais à agricultura. E isso deve ser buscado aí como uma referência internacional, analisando os agrotóxicos que são proibidos em outros países. Né? É proibido na Europa, usa aqui no Brasil. Por quê? Né? Então, ademais, uma alternativa a ser aplicada é o uso do controle biológico de pragas, que você pode sugerir na sua redação, na conclusão, né? Também você pode sugerir um incentivo à agricultura familiar, em quase a sua totalidade aí isenta de agrotóxicos e, por fim, aí diminuindo consequentemente, né, o risco à saúde humana e ao meio ambiente, tá bom? Bom, agora que você tem repertório sociocultural suficiente para fazer uma redação sobre esse tema, chegou o momento. Vamos lá fazer, então, uma redação sobre o uso de agrotóxicos e o risco à saúde. Que tal? Bom tema? O uso de agrotóxicos e o risco à saúde. Grande beijo para você. Espero você na nossa próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like no nosso vídeo, comentar aqui, que é sempre muito bom ter você bem pertinho de mim. Beijos, meus amores e minhas amoras. Até mais!